Com a gente já a senadora Simone Tebet, senadora pelo MDB. Senadora, muito bom dia, é um prazer tê-la mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia Agostinho, bom dia a todos que estão nos acompanhando na Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer falar com São Paulo e com o Brasil através do programa de vocês. Você sabe que, coincidentemente, a gente chegou a conversar antes desse período eleitoral, ainda estava no período pré-eleitoral, e a gente conversou e a senhora estava incomodada, com razão, aliás, naquele período, porque toda a pergunta era a mesma para a senhora. Se a sua candidatura ia ser mantida, se o MDB ia manter o seu nome e tal. Era uma pergunta recorrente naquela época. E a senhora até disse aqui, naquela oportunidade, que a senhora tinha dúvidas se essa pergunta seria tão recorrente fosse um homem na candidatura do MDB. E de lá para cá a história mostrou, né? A senhora se manteve candidata e acho que não é exagero dizer, para mim está claro que a senhora foi a grande vencedora do primeiro turno dessa eleição. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse período pré-eleitoral e como é que a senhora considera tudo isso que aconteceu. Bom, primeiro, Agostinho, você me dá a oportunidade de fazer, antes de mais nada, um imenso e caloroso agradecimento a todo o povo brasileiro. Veja, a minha primeira eleição majoritária federal e eu tive quase 5 milhões de votos. Eu saí de um desconhecimento de mais de 70% da população brasileira, não sabia quem eu era, apesar de já ter 5 mandatos consecutivos e ser senadora da República há 8, apesar da participação na CPI da Covid, 70% dos brasileiros não sabiam quem eu era. Eu encerro agora, essa eleição com praticamente 70% de conhecimento, ainda tem 1/3 que não me conhece. E dentro disso eu tive quase 5 milhões de votos. Então, se você me permitir, agradecer do mais fundo do meu coração por cada um desses votos, que eu procurei honrar com aquilo que eu tenho de melhor, que é a minha verdade e a minha coragem. Eu aproveito para responder a você, homens de pouca fé. Era pergunta recorrente mesmo, mas eu acho que é um pouco assim, de não entender o que é hoje a mulher brasileira, A mulher brasileira, ela é resiliente, ela é corajosa, ela sabe das dificuldades que tem, e hoje ela ocupa cada vez mais os seus espaços. Realmente foi quase um milagre, você tem razão, no sentido assim, que tudo depunha contra. Eu andava 2 casas, tinha que voltar uma casa. Eu andava 2 casas, retrocedia 2. Era o tempo todo, dentro do meu partido, fora do meu partido, gente tentando puxar meu tapete. Mas eu acho que subestimaram um pouco essa coisa do sentimento que eu tinha e tenho, de que num momento tão complexo do Brasil, com discursos tanto de ódio, de polarização, onde o Brasil precisa, acima de tudo, ser reconstruído e ser novamente reunido, eu acho que faltou um pouco esse conhecimento de que eu estava ali com um propósito, de ter pelo menos uma mulher nesse cenário para dizer o que nós, mulheres, queríamos e queremos para o nosso Brasil, para os nossos filhos e para os nossos companheiros. Então, isso me deu coragem, resiliência, apesar de tudo, foi tudo muito difícil para mim, não teve nada fácil abrir esse caminho. Então, assim, agradecer imensamente, agradecer ao Datena, você, porque a todo momento abriu o microfone para que a gente pudesse falar para o Brasil. Aliás, o Datena pediu para que mandasse um abraço caloroso. Ele, infelizmente, está com outro compromisso de última hora, mas a senhora sabe o respeito que ele tem, que todos nós temos pela senhora. E é interessante a senhora falar desse preconceito que existe mesmo e que fica evidente nesses episódios, quando se fala de uma mulher à frente de uma campanha tão relevante como essa. É interessante que isso resista ainda, porque está claro, mais do que claro, e isso fica evidente a cada momento, que muito provavelmente serão as mulheres que vão decidir o resultado final dessa eleição, senadora? Eu concordo totalmente com você, não só porque somos a maioria do eleitorado, mas a mulher está eu andei o Brasil. Eu conversava com as famílias, especialmente com as mães e com as mulheres. Nunca vi as mulheres tão preocupadas com o Brasil. Eu chego a dizer até num desabafo, em que elas diziam, eu não consigo mais
trazer política para dentro de casa, porque é briga de filho com filho, pai com filho, a todo tempo falando, é preciso um basta, temos que acabar com esse ódio, temos que unir o Brasil. A mulher vai ser decisiva. Foi por isso, inclusive, que quando eu estive com o ex-presidente Lula, que é o candidato agora à presidência, e não tirei nenhuma das críticas que continuo fazendo, críticas políticas que fiz ao PT e continuo fazendo, eu disse claramente para ele, falei, candidato, talvez o maior erro que a sua campanha tenha cometido é de ter pedido voto útil, ou seja, ter pedido voto em mim, vamos terminar no primeiro turno, sem ter, o que é legítimo, eu faria a mesma coisa se estivesse na frente, isso é democracia, mas sem apresentar ao Brasil propostas concretas para resolver os problemas reais do Brasil. E eu levei alguns pedidos a ele, falei, olha, não estou aqui por adesão, né, vou votar, vou fazer um manifesto, porque o que está em jogo é pelo meu amor ao Brasil, porque está em jogo a democracia, a Constituição, mas é preciso incorporar no seu programa de governo pelo menos 2 itens relacionados à mulher. Um é que sancione e aprove um projeto que já foi aprovado no Senado e está na Câmara, que iguala salários entre homens e mulheres que exercem a mesma função e que têm, óbvio, a mesma experiência, o mesmo currículo, pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. Hoje a mulher ganha até 20% menos, se for uma mulher preta até 40% menos. E o outro é termos um ministério que seja a cara do povo brasileiro, um ministério onde tenhamos homens, tenhamos mulheres, tenhamos negros, tenhamos pessoas com deficiência, porque esta é a cara do Brasil. Então é isso, acho sim que as mulheres vão ser decisivas e tenho dito que nesse momento não cabe neutralidade. É preciso fazer uma escolha e eu já fiz, inclusive, a minha e estou pronta para estar nas ruas lutando, defendendo a democracia e todos os dias, desde que perdi a eleição, o Brasil está nas minhas preces para que esse segundo turno seja pelo menos um segundo turno de paz, que não haja nenhuma fatalidade, porque democracia e política não é violência, democracia e política é festa da cidadania, é festa do povo brasileiro. A cada vez que o eleitor faz de forma soberana, escolhe quem acha que tem que ser o seu prefeito, a sua prefeita, o seu governador ou governadora, seu presidente ou a sua presidente, ele está imbuído do poder que tem e todos nós ganhamos com isso. Então, de novo, que bom que estamos na mão das mulheres brasileiras, elas saberão o que fazer. Senadora, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre essas 2 propostas que, pelo que eu entendi, foram aceitas, né? Foram incorporadas ao programa do ex-presidente Lula. Mas antes disso, eu queria saber qual vai ser o seu papel nesse segundo turno, porque parece que a senhora vai entrar de corpo e alma, se eu entendi bem, vai para a rua, vai subir em palanque, como é que vai ser? Então, Agostinho, eu ainda, talvez hoje, parece-me que nós vamos ter, eu não sei como é que está a agenda nem horário, eu estou dando algumas entrevistas de agradecimento, mas, a princípio, a informação que eu tive é que eles analisaram as 5 propostas, concordaram com elas, são propostas muito simples, são propostas que são muito caras para mim, como cidadã, como mulher e como mãe, e como professora, e a partir daí, em se oficializando mesmo, porque disse a minha entrada no processo não foi por simples adesão, foi por um projeto de Brasil que eu sonho, um projeto de Brasil generoso, um projeto de Brasil inclusivo, que abrace a todos, que seja de todos e que tenha sensibilidade de resolver o problema da miséria, da desigualdade, da comida mais barata, da qualidade da educação e da saúde. Enfim, se isso se concretizar, como eu acredito que vai se concretizar agora, final da tarde, teremos uma reunião com o ex-presidente Lula, candidato Lula, e a partir daí vamos traçar qual é o meu papel. Eu tenho humildade suficiente e, como eu sou muito verdadeira, eu falo sempre o que eu penso, eu não sei o tamanho que eu saí dessa eleição e se eu posso ajudar de alguma forma, a não ser com o meu voto, com a minha crença daquilo que eu sei que quero para o Brasil. Então eu estou pronta para carregar bandeira, eu estou pronta para mexer no som, eu estou pronta para participar de palanque ou não participar de palanque. Isso, acho que as pesquisas em breve vão estar sendo feitas para ver se de alguma forma eu posso influir positivamente no resultado dessas pesquisas. Agora, da eleição. Agora, você tem razão, nós temos palanques regionais que nós temos convergência, e nesses palanques, provavelmente, nós iremos nos encontrar. Se estaremos
além disso, no programa de rádio, de televisão, aí é uma coisa que, como eu disse, né, eu tenho que saber o meu tamanho, não sei qual é, de qualquer forma, eu sei que eu fui muito bem recebida nas ruas, é impressionante o carinho que as pessoas demonstram, numa demonstração também que o cidadão brasileiro está muito mais educado e cívico do que os políticos, né? Sabem diferenciar e sabem respeitar. Então, diante disso, se isso servir, eu não sei fazer nada pela metade, a minha vida sempre foi assim, eu luto, tenho coragem para dizer e fazer o que penso e luto até o fim pelo que eu acredito. Não sei se a senhora ouviu hoje o primeiro programa de rádio do segundo turno. A senhora já apareceu no programa, já está lá, sua voz já está lá quando a senhora anunciou o apoio. Então a senhora não sabe. Eu não sabia. Eu estava dando entrevistas, como eu disse, eu estou procurando fazer aquilo que aprendi dentro de casa, né? Quando a gente ganha um presente, a gente tem de agradecer. Então eu tinha que aproveitar, como agora eu estou fazendo, num dos programas mais ouvidos do Brasil, que é o seu programa, o programa do Datena, eu estou desde cedo pedindo um espaçozinho para a mídia, para poder agradecer todo o carinho e os votos que eu tive. Eu não tive tempo de ver e estou sabendo em primeira mão que usaram, mas está tudo certo, não tem problema nenhum. É isso aí. Então, acho que a campanha vai querer aproveitar a sua imagem, a sua voz, enfim, a sua presença. Pelo que ficou claro do primeiro programa, pelo menos. Agora, senadora, a senhora falou que são 5 propostas, é isso que a senhora apresentou e que devem bater o martelo hoje à tarde, nessa conversa da senhora com o ex-presidente Lula. A senhora falou desse projeto que iguala salários, de um espaço no ministério do ex-presidente Lula, caso eleito, de mulheres e de homens, de forma igualitária, enfim, equilibrada. Esses são 2. Quais são os outros 3, senadora? Homens, mulheres e negros. Eu acho importante a gente dizer o quanto, né, nós somos um povo majoritariamente negro, temos que ter o maior orgulho disso. E a subrepresentatividade do povo negro no Brasil não demonstra a cara do povo brasileiro. Mas sim, sempre com guarda-chuva de uma responsabilidade fiscal, porque seja ela qual for, qualquer âncora fiscal, não precisa ser teto de gasto, porque se você não tiver responsabilidade com o dinheiro que o povo brasileiro paga em forma de impostos, isso bate nos juros altos, no dólar alto, e a comida fica mais cara, o preço da gasolina sobe, então a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro. Então, tendo isso como guarda-chuva, além dos 2, eu elenquei 3 projetos. Aliás, o primeiro, e mais importante, até porque sou professora, é que a União ajude os municípios a zerar as filas na primeira infância de vagas, ou seja, cobrir esse déficit que nós temos de crianças de 3 a 5 anos que estão fora das escolas e para começar a ensinar no tempo certo, mas principalmente com um olhar especial, ajudando os estados no ensino médio que seja técnico, de período integral, com internet, isso está tudo dentro do projeto que já existe e não é colocado em prática, premiando os nossos jovens com uma poupança jovem de R$5.000. Se a gente não premiar esse jovem que se formar no ensino médio técnico, ele não volta para o banco da escola. E hoje, a meu ver, esse é o maior problema do Brasil, maior que qualquer outra coisa, porque esse jovem no futuro vai ser um trabalhador que não preparado, vai estar na informalidade, não vai ter carteira de trabalho, não vai ganhar um salário mínimo, não vai ter 13º, não vai ter condições de colocar comida na mesa da sua família. Então, para mim, isso é prioridade absoluta. E está fácil de ser feito, e tem dinheiro do Fundeb, isso não é muita coisa, isso lá na frente vai ficar algo em torno de 10 bilhões por ano, hoje ele começa com um valor bem menor que esse. Já falei de 2, esse é o terceiro. O quarto, seria o segundo na minha lista, é que eu participei da CPI da Covid, a gente viu quantos hospitais ficaram fechados por conta da Covid, a gente não podia fazer cirurgias, e há uma demanda reprimida, as pessoas estão morrendo, especialmente os nossos idosos, porque tem uma fila atrasada, represada, de exames e de cirurgias. As pessoas estão com dor, as pessoas estão morrendo por conta disso. Então, aumentar um pouco o repasse do SUS,
para os hospitais regionais, para os Santas Casas, hospitais filantrópicos, para a gente zerar nesse ano de 2023, isso não é difícil, essas filas de cirurgias e exames. E, por fim, eu acho que isso, de alguma forma, já estava no programa dele, a economia precisa girar. Se a economia não girar, o Brasil não cresce, não gera emprego e renda, que é tudo que nós queremos, né? Acabar com a miséria no Brasil através do emprego. E, para isso, nós temos que resolver definitivamente a questão do endividamento das nossas famílias que ganham especialmente até 3 salários mínimos, que é a população mais humilde e a classe média. Sem isso, nós não temos, que é recorde, né? Mais de 70% da população brasileira está devendo de alguma forma. Isso não é muita coisa, algumas pessoas falam em algo em torno de 37 bi em dívidas, e isso pode ser renegociado com juros menores, com prazos maiores, com perdão para aqueles que ganham meio salário, que estão desempregados, enfim. Eu acho que são coisas simples que podem ser resolvidas, que não causam rombo nas contas públicas. Vocês sabem que eu sou liberal na economia, eu tenho preocupação com responsabilidade fiscal. É isso. Então, agora a palavra está com a equipe do candidato Lula, que agora à tarde vai nos dar a resposta oficial. Tá certo. Estamos conversando com a senadora Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul, que declarou, aliás, logo na noite do domingo mesmo, né? Mesmo antes de encerrar a apuração total, mas quando já se sabia os 2 nomes que passariam para o segundo turno, a senadora de pronto já anunciou o seu apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Senadora, chamou a atenção a eleição legislativa, né? Você chamou bem a atenção. E é interessante porque tanto para o Senado como para a Câmara Federal, a gente vislumbra, não sei se dá para dizer 2 Brasis, mas existem, nós temos um país dividido, claramente dividido. Tanto assim que temos de um lado Jair Bolsonaro, do outro o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Bolsonaro conseguiu eleger praticamente, acho que todos os ministros, ex-ministros que saíram para a disputa. Alguns nomes, inclusive, que a gente imaginava, eu confesso a senhora, imaginava que teriam bastante dificuldade para se eleger. E cito sempre aqui porque, para mim, é o caso mais clássico, mais emblemático disso, que é o ex-ministro Pazuello. Eu confesso à senhora que fico surpreso mesmo. Isso mostra a força do presidente Bolsonaro, mas mostra um eleitorado que a gente precisa entender melhor. Que princípios esse eleitor adota para decidir por esse ou por aquele. Mas, de outro lado, nós tivemos votações que mostram um Brasil que pensa diferente. Então, para citar aqui São Paulo, o deputado federal mais votado foi o Guilherme Boulos. Nós tivemos a primeira deputada trans negra eleita aqui por São Paulo, com uma votação expressiva. Enfim, o que a senhora acha que a eleição mostrou para a gente em relação ao legislativo, senadora? Bom, Agostinho, primeiro que é isso, o Brasil está realmente dividido, né? Essa polarização ideológica se reflete nas urnas, e você mesmo deu os exemplos que eu não vou precisar aqui citar nem complementar na lista, porque não é isso que interessa, mas a análise perfeita, desculpa, que você faz. Democracia é isso, é importante que haja pluralidade de pensamentos, de ideias, de projetos dentro, especialmente da Câmara dos Deputados. No caso do Senado, que eu conheço um pouquinho, sou senadora há 8 anos e acompanhei meu pai tanto tempo, que foi 2 mandatos senador, né? O que eu acho foi, primeiro que só foram 27 para as urnas, 2/3, porque são 8 anos, 2/3 dos senadores continuam senadores da legislatura passada. Então, nós temos 2/3 que são antigos. Nós vamos falar só de 1/3 que foi para as urnas. O presidente Bolsonaro fez a maioria absoluta desses senadores. E aí eu acredito que é uma questão de estratégia. Ele tinha estratégia de mirar o Senado e mirou o Senado, e nós dividimos os nossos soldados. Eu percorri o Brasil, então acontecia de ter estados onde o MDB disputava com parceiros. O MDB, por exemplo, tinha candidato ao Senado, estou dando um exemplo
teórico. O MDB tinha candidato ao Senado e um partido aliado também tinha candidato nacional, tinha candidato ali. Então, óbvio, você divide forças, elege um senador que corre sozinho, né, representando a direita, ou a extrema-direita, ou mesmo o candidato, o presidente da República. Porque quando se fala, porque é uma eleição majoritária, o cargo é majoritário, nós não podemos esquecer que, como é uma vaga só para o Senado, às vezes um senador de 25%, 20% dos votos, ele se elege se ele dividir com mais 5 candidatos. Então, na realidade, acho que foi isso. Houve, talvez, ninguém se atentou do lado de cá de ter que fazer esse mapear o Senado e fazer concessões para fazer uma bancada, enfim, mais voltada, ou mais progressista, ou mais voltada aos interesses dos partidos aliados. No Senado, eu acho que foi isso que aconteceu, porque conheço um pouquinho a realidade. Na Câmara, você mesmo disse, é a cara do Brasil, Brasil dividido, um Brasil polarizado, onde você leva aquilo que é da vontade da população brasileira. Mas acho que, apesar disso, a Câmara dos Deputados teve avanços. Se você me permitir rapidamente, nós tivemos um recorde de mulheres eleitas no Brasil. Eu falava isso desde sempre, porque eu ajudei na luta e foi aprovado pelo tribunal que a única coisa que a mulher precisava é da mesma visibilidade que o homem no tempo de rádio e televisão e a mesma ajuda proporcional do fundo. A primeira eleição que aconteceu isso foi há 4 anos atrás. Nós tivemos o primeiro recorde, saímos de 55 deputadas federais para algo em torno de 77, algo assim. Ou seja, um crescimento de quase 50%. Então, de uma eleição para outra, de 8 anos atrás para 4 anos atrás, nós aumentamos a bancada feminina em mais de quase 50%. E agora, de 4 anos para agora, também com essa mesma regra, nós batemos, desculpa, eu não tenho de cabeça, mas nós passamos de 77, acho que para 100, alguma coisa assim, que foi um número também extraordinário. Hoje temos quase 20% de mulheres, acho que são 18% de mulheres na Câmara Federal. Ainda é pouco? Ainda é pouco. Nosso sonho é ter pelo menos 30% de mulheres e 70% de homens, pelo menos daqui 4 anos. É isso. Agora, só para a gente encerrar essa etapa do Legislativo, o que fica claro, né, senador, é que qualquer que seja o presidente eleito, ou reeleito, no caso do presidente Bolsonaro, vai ter dificuldade no Congresso, né? Agostinho, olha, eu comecei a minha vida como deputada estadual. Já estou no meu 5º mandato, fui deputada estadual, depois como prefeita, eu tinha que... Por 2 vezes prefeita, eu tinha que lidar com a Câmara de Vereadores. Então, eu praticamente passei, né, eu convivi com as 3 esferas do Legislativo, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Senado Federal. E sei que o político, ele só tem medo de uma coisa, né, do eleitor, né, do cidadão. Se você tem um presidente da República, ele recém-eleito, ele vem com respaldo e apoio popular. Ele só precisa não errar. Ele só precisa, de forma imediata, apresentar as melhores propostas para o Brasil. A tendência é, os 6 primeiros meses, conseguir aprovar tudo o que é importante. Se o futuro presidente conseguir fazer isso, e tem muitos projetos que já estão, sabe assim, com a bala como é que fala, pronta para ser... na agulha, né? É o caso da reforma tributária, que está pronta no Senado para votar, pode até fazer algum ajuste. Enfim, tem vários projetos importantes para o crescimento do Brasil, fundamentais para destravar a economia, gerar emprego, renda imediata. Então, se o próximo presidente tiver essa capacidade nos primeiros meses, fazer o dever de casa, e automaticamente a economia melhora, os empregos voltam, a comida fica mais barata e tudo mais, aí ele consegue fazer uma ampla coalizão no bom sentido, não é coalizão do toma lá da cá de ministérios. Ele vem com a força popular, se junta aos melhores, e tem sempre muita gente boa. É que a minoria que grita da classe política, ela acaba ocupando as páginas dos jornais, às vezes até as páginas policiais, porque normalmente meia dúzia envolvida em escândalos de corrupção, acaba escondendo uma grande parte de parlamentares que são do bem, que são corretos, que vão com bons propósitos, até porque o político
ele vem da sociedade brasileira. É um médico, é um trabalhador, é uma servidora pública, né? Vem da base, vem do chão. E é só governar e administrar com os melhores. Ninguém está falando que não tem que fazer concessões. Existem concessões do bem, né? E isso é possível. A política é a arte do diálogo, da administração, do bom senso, da moderação, do saber ouvir, né? E isso eu acredito que o ex-presidente, o atual candidato Lula, que já teve 2 mandatos, tem experiência e sabe como fazer. Eu não sou pessimista com o futuro do Brasil, não. A minha preocupação apenas nessa eleição é estar do lado certo da história. Para mim, diante das dificuldades, de tudo que se aponta para o futuro, não cabe neutralidade. Eu não vou anular meu voto, eu não votarei em branco, não cabe omissão diante da complexidade da vida que a política hoje apresenta. Se nós queremos um Brasil reconstruído, se nós queremos unir novamente o Brasil em outras bases, e eu fiz um desabafo que eu volto a fazer aqui, porque sou cristã, que me incomoda muito, temos que parar de misturar religião com política. Religião e fé está muito acima da política, né? Quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do livro sagrado, isso está acima de qualquer coisa. E eu sempre digo, lamento muito o que está acontecendo hoje. O que adianta todos nós que somos cristãos irmos às nossas igrejas, né, lermos o nosso livro sagrado e não sermos capazes de pregar o evangelho nas ruas, dentro de casa, no ambiente de trabalho, com tanto ódio. Então é isso, há um Brasil a ser reconstruído. Eu sou otimista porque defendo a democracia. A única coisa que eu tenho por obrigação falar, apesar de todas as críticas que continuo fazendo ao ex-presidente Lula, é que para mim não é uma questão de escolha, né? Quando eu enxergo né, um candidato democrata que respeita a Constituição, que não flerta com autoritarismo, que não flerta com uma chamada hegemonia de poder, e não reconheço isso no outro, para mim, que saí às ruas aos 14 anos lutando por diretas, por democracia, e sei o que significaria não ter democracia no Brasil, não é uma questão de escolha, por isso que eu optei logo de cara e escolhi o meu lado, que entendo ser o único possível para termos um Brasil de todos. Aliás, está claro, né, que seria muito mais confortável para a senhora se manter neutra. Seria muito mais confortável, né? Sai grande, né? Sai grande mesmo, respeitada, enfim, pelo que já tinha feito, mas essa campanha acho que mostrou, a senhora mesmo disse, né? Mostrou o seu trabalho para o país inteiro. E seria mais confortável mesmo, porque você escolher um lado, você claramente vai desagradar o outro lado. Enfim, mas... Eu, como mulher na política, Agostinho, você viu, acompanhou o meu périplo, que quase que eu não consegui ser candidata, estou acostumada a apanhar. Eu só não estou acostumada a não escolher lado, né? Então é isso. Realmente meus amigos e companheiros imploraram para que eu não tomasse uma posição, que eu mantivesse a neutralidade, porque disseram assim, você pode perder seu capital político, né? Primeiro que não é meu, né? Ninguém é dono do voto do povo brasileiro. Eu tive neste momento quase 5 milhões de votos, começa por aí. E segundo, porque eu não seria o que sou, não chegaria onde cheguei se não tivesse a minha verdade como companheira e a minha coragem de fazer diferente. Estou preparada para qualquer desgaste que venha a ter. O que eu não estou preparada é, pelo amor que tenho ao Brasil, de não ter um país democrático, um país que cumpra a Constituição, que esteja definitivamente voltado com políticas públicas sociais para as pessoas que mais precisam. Senadora Simone Tebet, as urnas foram abertas, ninguém discutiu, né, a legalidade das urnas, e esse assunto ficou esquecido, até segunda ordem pelo menos, né? Parece que todos os lados aceitaram o resultado das urnas eletrônicas, mas foi surpreendente a votação do presidente Jair Bolsonaro, foi surpreendente mesmo. As pesquisas, a maioria delas, a maior parte delas não identificou um movimento que aparentemente aconteceu nas últimas horas antes da votação. Foi a explicação que se deu, né? Foi a explicação que se deu. Eu queria que a senhora falasse sobre pesquisa eleitoral, porque agora já muita gente faz a questão de colocar uma interrogação nas pesquisas eleitorais. Agora isso aumentou ainda mais, o governo está entrando com um processo para criminalizar os erros nas pesquisas. Queria que a senhora falasse rapidamente sobre pesquisa eleitoral, sobre o que aconteceu no primeiro turno,
E o que a senhora espera em relação ao segundo turno, que vai ser dividido, né? Apesar dos 6 milhões de votos a mais do ex-presidente Lula, acho que vai ser uma briga grande, né, senadora? Agostinho, bom, primeiro que eu sou contra qualquer forma de tolir, de restringir liberdades, né? Eu não sei até que ponto isso não seria uma forma de restringir as liberdades que estão previstas na própria Constituição. Você tem meios de, em determinado caso específico, provando-se má-fé de determinado instituto, no judiciário, isoladamente, no caso concreto, o Instituto A, que fez a pesquisa B, no ano C, para uma região qualquer, naquele caso específico, algum elemento, indício de suspeita de má-fé, vai na justiça e discute. Você fazer uma lei ou abrir uma CPI para investigar institutos de pesquisas que você teve aos montes, todos mais ou menos no mesmo sentido, é por isso e por essas e outras que eu defendo, acima de tudo, que o que está em risco é a democracia. Isso não é democrático. Isso é um risco para a democracia. E eu, particularmente, tenho uma explicação para o resultado. Eu andei o Brasil, como você mesmo sabe, né, e não foi nada fácil, mas eu percorri o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. A pesquisa, ela bateu certinho no índice que o candidato Lula teve. Na margem de erro, ela foi correta. E ela foi correta que nós estávamos no limite de ter ou não segundo turno. Em nenhum momento ela cravou, a eleição vai terminar no primeiro turno. O que aconteceu, e eu disse isso para o ex-presidente Lula, todos nós erramos, é natural, eu errei na minha campanha, devo ter errado muito, né? Mas o maior erro, a meu ver, da campanha do presidente Lula, eu fui muito crítica em relação a isso, foi ter cobrado o voto útil, vamos matar a eleição no primeiro turno, e isso é legítimo, como eu disse, eu faria isso, mas sem apresentar ao Brasil quem é esse novo Lula, esse novo governo que viria, quais são as propostas para a educação, para a saúde, para a geração de emprego, para a comida mais barata. Então, quando ele se arvora no direito de pedir o voto útil, que é legítimo, sem apresentar propostas reais, saindo efetivamente da boca do candidato nos debates, o eleitor ficou, opa, deixa eu ter certeza do que eu quero. Por isso é que eu desidratei, eu tinha na pesquisa, e as nossas internas mostravam isso, eu cheguei a ter 7%, no estado de São Paulo eu cheguei a ter 10, 11%, tanto que tivemos quase 9%, eu acho, 8 e pouco, e eu desidratei, uma parte dos meus eleitores já decidiram no primeiro turno ir para, a princípio, o candidato Bolsonaro, a mesma coisa em relação ao Ciro. Eu fiquei dentro da margem de erro, o Ciro ficou dentro da margem de erro e Lula ficou dentro da margem de erro. O único que não ficou foi Bolsonaro. Então, assim, é uma razão, dentro da minha humilde percepção, quem sou eu? Não sou analista política, não sou cientista política, não faço pesquisas eu estou falando da percepção da rua, do chão, porque conversei com milhares de pessoas. Então é isso, acho que faltou, o eleitor ficou inseguro de matar a eleição no primeiro turno e resolveu, tanto que eu acho que neste momento e por conta disso, né, os votos que ainda tive, e como eu disse, não sou dona de nenhum deles, a não ser do meu, que eu votei em mim mesma, eu acredito que será um voto mais consciente, agora sim, com o candidato Lula apresentando na televisão e no debate os projetos para o futuro, sem ficar só olhando para o retrovisor, mas também olhando para frente, o que vai fazer pelo Brasil, incorporando, inclusive, as nossas propostas na área da saúde, da educação, do endividamento das famílias e da igualdade entre homens e mulheres em salários. Eu acredito que, a partir daí, o eleitor vai efetivamente se decidir, e apesar de ser uma eleição difícil, torço para que a democracia vença e estou pronta para defender o resultado das urnas, seja ele qual for. Senadora, nesse sentido, a senhora acha que seria interessante, seria adequado que o ex-presidente Lula anunciasse nomes, por exemplo, do novo ministério? A gente viu agora, essa semana, os chamados pais do Plano Real, que anunciaram, né, apoio ao ex-presidente Lula. O próprio ex-presidente Fernando Henrique também declarou voto ao ex-presidente Lula, e a quem cobre que talvez um nome devesse ser anunciado, o nome talvez do ministro da Economia, alguma coisa nesse sentido. A senhora acha que seria adequado, seria importante nesse momento que o presidente Lula anunciasse alguns nomes?
Agostinho, eu acho que primeiro precisa ganhar a eleição, mas você tem razão em que é preciso sinalizar. Da mesma forma que vai apresentar um programa de governo, para a mãe saber o que vai ser feito em relação à escola do seu filho, na área da saúde, o doente saber se vai ter perspectiva ou não de um bom tratamento, na área da economia, que é, vamos dizer assim, o guarda-chuva para que tudo isso aconteça, sem dinheiro em caixa, não se faz políticas sociais, não se consegue dar ao cidadão, ao brasileiro, os serviços públicos de qualidade que ele tanto precisa. É óbvio que precisa haver uma sinalização. Eu não diria dizer qual é o ministro da Fazenda ou da Economia, mas, porque depois fica difícil voltar atrás, mas sinalizar qual é o perfil desse ministro, qual é a linha econômica que ele tende. E, sem dúvida nenhuma, acredito que o candidato Lula precisa sinalizar para o centro. O centro democrático espera alguma coisa nesse sentido. Senadora Simone Tebet, para a gente terminar, foi um prazer conversar com a senhora aqui, um prazer mesmo, em meu nome, em nome do Datena, em nome do Grupo Bandeirantes, na verdade, de comunicação. A senhora falou que decidiu apoiar o ex-presidente Lula não por adesão, né, por convicção, enfim, por comparar e decidir que é o melhor para o Brasil na sua avaliação. O fato de não ser um apoio por adesão, isso não inviabiliza que a senhora eventualmente assuma uma posição importante, um ministério no futuro governo, não é isso? Agostinho, isso não foi colocado em discussão e nem será colocado em discussão. Eu nunca fiz política por cargos, eu estou pronta para servir ao Brasil em qualquer posição. Aliás, acho que o ideal seria e será, eu depois que sentir efetivamente qual foi o legado que eu deixei, ou qual foi a imagem que eu deixei positiva, espero que sim, espero que tenha colocado com a minha verdade alguma coisa de bom no coração das pessoas, porque como mãe, como mulher, como professora que sou, né, eu sou professora, eu sou mãe, eu me coloco como professora acima do fato de ser política, eu me coloco como mãe acima do fato de ser política, eu espero que esse legado, espero que seja positivo, sirva para que nos próximos 4 anos eu esteja servindo o Brasil. Eu não preciso de cargos para isso, eu só preciso me encontrar. De que forma eu posso ajudar? Em que? Eu posso ajudar na violência contra a mulher, eu posso ajudar ajudando os municípios, os estados, o governo federal na área de se reencontrar, pela primeira vez, encontrar o caminho da educação como a única salvação do futuro do Brasil. Eu posso ajudar percorrendo o Brasil e dizendo para as mulheres o quanto nós mulheres somos importantes nesse processo. Eu não sei. Eu sei que parada eu não vou ficar e, repito, não preciso de cargo, não preciso de salário para servir ao Brasil. Senadora Simone Tebet, muito obrigado, parabéns pelo seu desempenho, foi de fato uma luta, a gente acompanhou aqui, desde o começo lá atrás, a senhora foi vencendo obstáculos atrás de obstáculos e claramente a senhora terá um papel relevante, em qualquer que seja o governo, em qualquer que seja a situação, claramente o capital político que a senhora conquistou, e eu concordo, não é seu, né? A gente já viu casos de desempenhos fantásticos em eleições que depois simplesmente derreteram, né? Isso acontece também, mas tem um palpite de que no seu caso não vai acontecer isso não. Senadora, muito obrigado, viu? Parabéns de novo. Obrigada, e até a próxima. Luci. Obrigada a todos, um bom dia. Valeu. Muito obrigado, senadora Simone Tebet, senadora pelo MDB do Mato Grosso do Sul. Já tem a participação sua, ouvinte Bandeirantes, ouvinte do Manhã Bandeirantes, para falar sobre o que você ouviu da senadora, enfim, sobre campanha política. A senadora não sabia que tinha usado já a voz dela lá, tá? Apareceu já lá, apareceu. Aí, você acha que eles iam deixar de utilizar? Bom, aliás, foi a senadora Simone Tebet que foi usada no programa do ex-presidente Lula, do candidato Lula, e do lado do candidato Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, foi o Neymar. Aí, tá vendo só? A senadora Simone Tebet tá lá encarando o Neymar. É assim, cada um usa os seus recursos, tá certo?